Você tem vontade de aprender teologia? Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza, segurança na fé e até para poder entender mais do chamado do Senhor para sua vida? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo, para pregar com sabedoria onde o Senhor te mandar. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Bom, a pergunta dele, vamos lá. Essa pergunta aí está dentro da área da antropologia, né, que é o estudo do homem, do ser humano. Então, a questão toda é que, biblicamente falando, fica difícil a gente estabelecer a composição do ser humano a partir do vocabulário bíblico. Que Jesus Cristo disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de tua mente, de toda a tua vontade, de todas as tuas forças. Então você tem aqui mente, coração, forças, vontade. A Bíblia fala da consciência, a Bíblia fala da alma, a Bíblia fala do espírito. Então, para você construir uma antropologia bíblica, você tem que lidar com todas essas palavras no contexto delas. Então, os estudiosos geralmente se dividem em três categorias. Tem os tricotomistas, que dizem que o homem é corpo, alma e espírito. São três coisas distintas. A mente e todas as faculdades cognitivas e tudo estariam relacionadas com a alma. O espírito é a parte que se relaciona com Deus e o corpo é o corpo. A segunda categoria é dos dicotomistas, que vão dizer que o homem ele é corpo e alma / espírito. A mesma coisa. Apenas dois nomes para a mesma dimensão. Tá certo? E tem um outro grupo que diz que é impossível fazer esse tipo de categorização. O homem ele é uma unidade. Ele é uma unidade. E é por isso que quando você tem algum problema, angústia, seu corpo sente. Ou quando você sofre fisicamente, sua alma também sente. Você fica triste. Há essa relação que todo mundo percebe, de forma que é impossível você separar. A Bíblia, às vezes, se refere ao corpo como se fosse... Quantas almas estavam... Por exemplo, tem uma passagem na Bíblia que diz que Jacó foi para o Egito e com ele levou 75 almas. Mas almas ali representa a pessoa toda, inclusive o corpo. Ah, é? Representa isso. E às vezes há alguns sofrimentos que a pessoa... Por exemplo, Paulo fala o espinho na carne, que pode significar um sofrimento mental. Provavelmente a perseguição que ele sofria dos seus irmãos judeus. Ele fala em espinho na carne em 2 Coríntios capítulo 12. Então, tem essas três linhas. Eu sou dicotomista. Sou dicotomista. Eu creio que a gente não pode deixar de falar numa divisão, porque quando a pessoa morre, essa divisão acontece. Né? Queira ou não. Então, mais que alma e espírito, eles são a mesma coisa. O cântico de Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Poesia hebraica, duas frases, uma dizendo a mesma coisa da outra. Então, se equivale a alma e espírito. Porque eu acredito nos três, porque já que a gente é imagem e semelhança de Deus, seria replicando a ideia do Pai, Filho e Espírito Santo, né? Talvez interessante. Faça uma... Não, bom, pode ser. A imagem e semelhança de Deus tem mais a ver com o que a gente chama dos atributos comunicáveis de Deus, ou seja, coisas que Deus é e que ele comunica. Por exemplo, Deus é amor, isso ele pode comunicar à sua criatura. Deus é justiça, Deus é criativo, Deus é justo. Então, essas coisas... Por que ele não fala isso em relação aos anjos, por exemplo?
Os anjos também têm essas... Mas os anjos não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Não, mas eles devem ter alguma coisa semelhante, né? Bom, é uma boa pergunta. Eu não sei se eles têm, não. Agora que você falou, eles não são feitos à imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus inclui os atributos comunicáveis de uma forma única que a raça angélica não tem. Eu não sei exatamente, agora que você me fez essa pergunta aí, eu não sei exatamente o que seria essa área no meio, não é? Mas, tradicionalmente, a imagem e semelhança de Deus se refere aos atributos comunicáveis e não necessariamente ao corpo, porque Deus não tem corpo material, né? Não teria um corpo material. E tem alguns atributos de Deus que são chamados incomunicáveis: onipotência, onisciência, onipresença. Isso aí ele não deu para nós. Isso é prerrogativa dele. Nem na época de Adão e Eva. Não, eles não tinham isso aí. Tá. Então, agora, essa discussão, dicotomia e tricotomia, para mim, ela não devia separar ninguém. Eu também acho. É muito, muito tranquilo. É uma discussão apenas pela discussão. A gente não tem certeza, a verdade é essa. Porque a Bíblia fala ainda do coração do homem, fala da mente do homem, fala da vontade do homem, da consciência. A consciência, ela fica onde? Ela Exato. Está no espírito, está na alma. Não é? Realmente. Você está fazendo umas perguntas que está me fazendo pensar. Isso é bom, né?